Olá, seja bem-vindo ao Seminário Teológico Talmidim, um seminário que tem aulas online no canal no YouTube, no Facebook. Você pode acessar o Facebook e o canal do YouTube para ter acesso às aulas. E a lição de hoje é a continuação da matéria Essência e Atributos de Deus. Nós já estamos na terceira lição. Se você quiser acompanhar a primeira e a segunda lição, você pode encontrar essas lições, a videoaula, né? Você pode encontrar a videoaula no canal do YouTube e também no Facebook do seminário. A gente já está no terceiro módulo e falando aí um pouco dos atributos de Deus. E então, recapitulando, na aula passada, nós falamos um pouco sobre o que é a revelação geral, o que é a revelação especial. Tratamos também a respeito da queda, né? Que tem uma relação muito forte e muito substancial com relação à matéria, que é a essência e atributos de Deus, que basicamente é estudar quem Deus é, o conhecimento de Deus, e desenvolver, através desse conhecimento, o relacionamento com Deus. E hoje a gente vai falar a respeito do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele não é plenamente alcançado aqui na Terra. Por quê? Nós falamos também nas aulas anteriores que a revelação de Deus, ou seja, Deus se revela a nós de forma progressiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que de forma gradativa, aos poucos, à medida em que eu o busco, à medida em que eu leio a palavra, à medida em que eu tenho experiência com Deus, ele vai se revelando a mim aos poucos. E isso é a revelação progressiva, mas é uma revelação crescente. É uma revelação que quanto mais eu busco, mais eu conheço. Quanto mais eu o sirvo, mais eu sei quem ele é, mais eu conheço as suas características, mais eu conheço a sua essência, mais eu conheço os atributos divinos. Então é por isso que o conhecimento de Deus ele não é plenamente alcançado aqui na Terra. E vários textos bíblicos eles vão ponderar isso, porque nós não podemos conhecer a Deus em sua plenitude nesse corpo que é corruptível, que é pecador, né? Então a gente só pode ter esse pleno conhecimento a respeito de quem Deus é quando esse corpo, que hoje é corruptível, ser revestido de uma incorruptibilidade. Isso está descrito em algumas cartas de Paulo. E o nosso corpo, ele não suportaria conhecer Deus de forma plena. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 53 e 54, exatamente a questão da corruptibilidade e incorruptibilidade que Paulo disse aos coríntios. E diz assim, olha, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, para que nós conheçamos a Deus de forma plena, esse corpo corruptível, corrupto, precisa ser revestido de uma incorruptibilidade, para que nós possamos ter acesso plenamente a Deus. Continua dizendo assim o texto, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O 54 diz, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Em Atos também, Atos 9, vai dizer assim, nos versículos 3 e 4. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? A história de Saulo também vem mostrar para nós que quando Saulo viu a Jesus de uma forma plena, de uma experiência tão profunda, podemos dizer assim, ele não resistiu. Ele não resistiu tamanha glória, ele não resistiu tamanha santidade, ele não resistiu tamanha presença, que ele por 3 dias ficou cego, ficou sem ver as coisas da terra. Ele por 3 dias ficou ali sem enxergar nada, porque ele tinha visto uma grande luz, ele tinha visto Jesus, ele tinha visto a glória na sua plenitude. Então, por causa disso, o corpo dele não resistiu. E uma marca nele ficou, que foi 3 dias sem ver, e o final da história de Saulo, que depois transformou seu nome em Paulo, todos conhecem. Então, esses 2 textos bíblicos, eles são referência para nós, para substanciar e dizermos que aqui, com esse corpo na terra, nós não vamos conhecer Deus de uma forma plena, absoluta. E só quando nós estivermos com Ele, vendo Ele glorificado na glória, e aí sim, nós veremos Ele face a face e conheceremos os seus atributos, as suas características e as suas qualidades
de forma plena, de forma completa. Na eternidade, nós vamos conhecer Deus face a face. Quando Adão, naquela época, né, que a gente falou aqui um pouquinho nas aulas passadas, Adão conhecia a Deus antes da queda de forma plena. Então, antes do pecado entrar no mundo, antes do pecado entrar na vida de Adão e Eva conheciam a Deus plenamente. Olha que bênção. E o pecado fez com que esse relacionamento com Deus fosse maculado. O pecado fez com que esse relacionamento com Deus, esse conhecimento pleno a respeito de Deus, fosse maculado, mas fosse interrompido, vamos dizer assim. O relacionamento com Deus, o conhecimento pleno a respeito de quem Deus é, foi interrompido por uma sagacidade maligna, por uma ludibriação de Satanás, por uma manipulação maligna na vida do homem. E notem o quanto isso é real nos dias de hoje. Aqui eu paro para a gente fazer uma autorreflexão e abrir um parênteses nessa lição, porque a aula também não é meramente para que aprendamos a respeito de Deus, mas que também possamos fazer uma autorreflexão a respeito do conhecimento que nós temos de quem Deus é. Ora, Adão conhecia a Deus plenamente, Eva conhecia a Deus plenamente, ou seja, de forma completa. Ele sabia quem era Deus em sua totalidade, porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Embora nós continuamos a ser imagem e semelhança de Deus, mas fomos um pouquinho aí deturpados por causa do pecado. Nossa alma foi deturpada por causa do pecado. Então, voltando a Adão e Eva antes de pecar, eles conheciam a Deus de forma plena. E a serpente, de forma muito sutil, sagaz e manipuladora, ela tentou ludibriar Eva e dizer para Eva assim: ora, Eva, você não é semelhante a Deus. Você não é imagem de Deus. Ela tentou dizer isso com as palavras dela, quando lá em Gênesis 3, se eu não me engano, que vai dizer um pouquinho sobre a queda, ela descreve ali o texto descreve o diálogo da serpente com Eva e diz: ora, você quer conhecer o bem e o mal? Você quer tornar-se semelhante a ele? Mas ela já era semelhante a ele. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. Então, a serpente começa, de uma forma muito sagaz, a ludibriar ali Eva e a fazer com que ela se enganasse e caísse no conto da serpente. E então, ela peca e o pecado, então, ali macula, fere esse conhecimento que eles tinham a respeito de Deus. A prova maior disso, que também nós falamos na aula passada, é que quando ela peca, quando Adão peca mais especificamente, porque a consciência do pecado ela se deu quando Adão pecou. Eva pecou, a história continua contando ali que em seguida ela oferece o fruto a Adão, e Adão ali, né, tinha a possibilidade de não ter aceitado, porque Deus tinha dito a Adão para ele não comer do fruto. Ele, como homem, né, como chefe da sua família, ele poderia ter dizido: não, Eva, nós não vamos comer. Quem sabe as consequências do pecado teriam sido menores, eu não sei. Mas ele come também. E a partir dali começa então a consciência de pecado. A consciência de pecado é inaugurada ali quando Adão se alimenta daquele fruto que não era para ele ter se alimentado. E isso é a prova de que naquele momento naquele pecado houve uma ruptura do conhecimento pleno de Deus por parte do homem. Porque na hora que Adão e Eva, né, que Eva e Adão comem, pecam, eles têm uma consciência de pecado, e a consciência de pecado veio manifestada pela vergonha. E eles começaram a ter um sentimento de vergonha e nudez. Sentimentos que outrora eles não tinham. Eles não tinham experimentado, que eram sentimentos maus. Eles não eram conhecedores do mal. E então eles passaram a conhecer o mal, porque eles então, com eles ali foi interrompido o relacionamento, o conhecimento de quem Deus é. Porém, todos sabem, a história se segue e passam muito tempo. Vem Jesus e restaura esse caminho ali mesmo,
com o cordeiro que foi morto, a roupa que foi feita para ele da pele daquele cordeiro, foi feita para Adão e para Eva para cobrir a nudez e a vergonha. Ali tipificando Jesus, o cordeiro que viria para morrer em favor dos nossos pecados e nos revestir de uma justiça de Deus. Através do sangue de Jesus nós seríamos perdoados, né? Os nossos pecados foram perdoados, nós somos redimidos, lavados no sangue de Jesus. E para aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação. Jesus então veio consertar esse relacionamento, essa ruptura. Entretanto, nos tornamos seres incorruptíveis após o pecado. E por que nos tornamos seres, homens e mulheres, incorruptíveis? Esse corpo incorruptível não suportaria tamanha glória, tamanho poder do conhecimento pleno e completo a respeito de quem Deus é. Então é por isso que o conhecimento de Deus ele não é plenamente alcançado aqui na terra. Não se engane, por mais que você estude a teologia, conheça Deus, seja colecionador de inúmeros milagres e experiências com Deus, isso não faz de você um conhecedor pleno a respeito de Deus, porque Ele quer ser conhecido sim. Existe a necessidade real e latente de nós o conhecermos, porém, nós não vamos conhecer Ele plenamente aqui na terra. A palavra diz em 1 Coríntios 13, 12, agora conhecemos em parte, mas veremos face a face, então conheceremos como também somos conhecidos. Isso vem dizer para nós o quê? Esse texto de Coríntios vai dizer para nós que, além de conhecermos Ele face a face, quando nós o vermos face a face, aí sim nós o conheceremos plenamente. E além disso, nós também seremos conhecidos. Muitas das vezes, nós não sabemos quem nós somos em Deus. Essa parte B do versículo que fala, então conheceremos como também somos conhecidos, fala da identidade. A identidade que nós temos como filhos, e nós estudamos isso aqui nessa aula Essência e Atributos de Deus. A identidade que nós temos de filhos, ela está totalmente relacionada a quem Deus é, a pessoa de Deus, ao caráter de Deus, às qualidades de Deus e à essência divina. Porque nós compartilhamos com Deus, ou melhor, Deus compartilhou conosco suas qualidades, suas características, a sua personalidade. Então, a nossa identidade agora, quando nós aceitamos Jesus, ela passa a ser totalmente relacionada, ela tem uma linha direta com relação a quem Deus é. Só que muitas das vezes eu e você não sabemos quem Deus é. E porque nós não sabemos quem Deus é, nós não sabemos quem nós somos. Para que nós nos vemos como Deus nos vê, nós primeiro precisamos saber como Ele nos vê. E para saber como Ele nos vê, nós precisamos saber quem Ele é. Porque Ele nos vê de uma forma que demonstra quem Ele é. Então você precisa conhecer quem é Deus para se ver em Deus. Então a parte B do versículo fala muito da sua identidade, da minha identidade em Deus. Mas é a identidade em Deus, não é a identidade que você tinha ou o caráter que você desenvolvia antes de conhecê-lo. Não, o caráter e a identidade que você desenvolve a partir do momento que você aceita Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor. Porque muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador. Mas essas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador não necessariamente têm a identidade de Deus nela impressa. Por mais que ela seja filha ou filho, ela ainda não desenvolve essa identidade. Por quê? Às vezes por falta de conhecimento a respeito de Deus, falta de leitura bíblica, falta de desenvolver um relacionamento que leve a ele a viver experiências profundas e milagres em Deus e a conhecer a personalidade, o caráter de Deus e quem é Deus. Então isso tudo interfere. E é interessante que você pode hoje saber quem você é em Cristo, viver à altura daquilo que Deus te chamou para viver. Você pode hoje andar à altura da sua identidade em Deus. Pode sim, mas saiba que essa identidade ainda aqui na terra não é plena. Mas a identidade de filho plenamente você vai viver e desenvolver quando estiver no céu. Porque lá nós alcançaremos esse corpo que não sofrerá corrupção, que não sofrerá decomposição, que não será mortal. Então, lá também nós seremos conhecidos de Deus e Ele será conhecido para nós. 1 Coríntios também, Eclesiastes 3,15 também vai dizer assim, Deus fará que o que foi volte a ser como era. Isso aqui fecha muito bem a matéria que a gente falou, o tópico da matéria que a gente falou a respeito da queda. Eclesiastes 3,15 vai dizer, Deus fará que o que foi volte a ser como era. Ou seja, nós voltaremos àquele relacionamento pleno que Adão e Eva tinham com Deus antes do pecado. Aquela plenitude, aquela completude.
Aquele conhecimento pleno, sem interferência pecaminosa, sem interferência da malignidade satânica, sem interferência da sagacidade do diabo. Lá nós vamos viver plenamente quem Deus é e nós vamos viver plenamente quem nós nos tornamos em Cristo. Cabe a nós, enquanto estamos aqui na terra, então, conhecermos e desfrutarmos de tudo que Deus nos deu direito. Para você saber quais são os seus direitos e deveres em Deus, você precisa meditar nas Escrituras. Essa aula, acima de todas as coisas, ela visa e tem o objetivo principal de fazer com que você desenvolva um gosto e um amor pela leitura da palavra, pela oração e pela busca ao Senhor. Então, isso quer dizer que quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você participar das coisas do corpo, da comunhão com os santos, e conviver no corpo de Cristo, porque embora a igreja seja você e você seja o corpo de Cristo, você precisa participar do corpo. Você precisa, e quando eu falo participar do corpo, não é ceiar, só ceiar também. É ceiar também, mas é participar do corpo de Cristo em comunhão com os santos, perdoando uns aos outros, se relacionando com seus irmãos, amando o próximo e fazendo o bem em todo o tempo. E aí vai dizer que cabe a nós, então, conhecermos a Ele. E não só conhecermos, mas desfrutar daquilo que nós temos direito. Pessoal, muita gente não desfruta daquilo que Deus tem para ele, para você, para mim. Muitas das vezes eu não desfruto daquilo que Deus tem para mim. E eu acredito que você viva isso também. Porque quando a gente lê a palavra, a gente lê que Deus tem uma boa, perfeita vontade agradável para nós, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, que os planos do Senhor são maiores, que Ele tem o poder de transformar a maldição em bênção, que Ele tem poder de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E muitas das vezes a gente olha para a nossa vida, para as consequências dos nossos atos, para as circunstâncias e pensa: olha, eu não estou vivendo isso. Mas pare e pensa, o que eu preciso fazer para começar a viver isso? Isso tudo é direito e uma garantia fundamental sua. Assim como está lá na Constituição. Embora a Constituição Federal não seja fiel a nós, mas a palavra de Deus, que é uma Constituição para nós, ela é fiel porque o autor está vivo. E ele é poderoso mesmo para fazer o que os olhos não viram, o coração não sentiu. E se você não está vivendo isso ainda, busca de Deus, porque Ele tem isso para você e você vai viver isso. E eu acredito que você vai viver isso. Você precisa conhecer aquilo que você tem direito, você precisa saber aquilo que está disponível para você no mundo espiritual. Pega isso com toda a sua força e desfruta daquilo que Deus tem para você. Nós precisamos desfrutar também da salvação de Deus e do caráter dele. Ele é bom, ele é Pai, ele é príncipe da paz, ele é a cura, ele é a longanimidade, ele é o domínio próprio, ele é o amor. Ele é aquele que cuida, ele é aquele que tem todo o poder, ele é aquele que sabe de todas as coisas. Vamos desfrutar dessa bondade. Ele é aquele que é Deus conosco, ele é Pai, ele é sempre presente. Independente de onde você estiver, como você está, ele é presente, ele sabe da sua situação. Então vamos desfrutar dessa confiança, dessa fidelidade de Deus e viver à altura daquilo que nós fomos chamados como filhos para viver. Assim, seremos como os da fé que não retrocederam. Toda vez que eu retrocedo é porque eu coloco em dúvida ou eu coloco em xeque o caráter de Deus. E isso é muito forte, mas é muito real. Toda vez que eu retrocedo em qualquer coisa, eu estou colocando em xeque o caráter de Deus. Eu estou dizendo para Deus que eu não confio naquilo que Ele falou e nem naquilo que Ele é. Que eu não confio naquilo que Ele vai fazer na minha vida ou naquilo que Ele vai fazer. Eu simplesmente não confio e por isso eu retrocedo, por isso eu recuo, eu dou passos para trás. Mas toda vez que você retroceder, de alguma forma, faça uma introspecção. Toda vez que você retrocedeu, na verdade, era você dizendo assim: Deus, tá difícil confiar, tá difícil acreditar naquilo que você um dia me falou, tá difícil entender os teus planos, tá difícil ter fé, tá difícil crer na palavra, tá difícil crer nas promessas. E aí, então, quando a gente começa a pensar assim, a gente retrocede. Porque nós estamos colocando em xeque, nós estamos colocando em dúvida a palavra de Deus, nós estamos colocando em dúvida a essência de Deus. E aí é o momento de nós pararmos para pensar e falar: eu agi assim, peça perdão e prossiga. E peça a Deus para Ele reavivar
essa chama em você. Ele não vai te condenar porque você retrocedeu e negou quem ele era e colocou em dúvida o caráter de Deus. Não, ele não vai te condenar, ele não vai apontar o dedo, ele não vai te julgar por isso. Pelo contrário, ele vai se revelar mais uma vez a você com toda a bondade, carinho, mansidão, fidelidade, amor, poder, graça, misericórdia. Deus conosco, príncipe da paz, luz, sal, o que for, ele é tudo para nós. Se você precisa de um irmão mais velho, ele é. Se você precisa de um pai, ele é. Se você precisa de uma mãe, ele é. Tudo ele é para você. Então creia nisso. Fé é progresso. Quando nós acreditamos em quem Deus é, a gente progride, nós avançamos. E essa fé, ela vem pelo conhecimento. A Bíblia diz lá em Hebreus que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir a palavra para que o seu coração seja alimentado com a fé, para que o seu coração seja avivado e você tenha fé naquilo que Deus falou para você, porque aquilo que Deus falou se cumpre porque Ele é fiel. Diz Romanos 10. Eu falei errado que esse texto está em Hebreus, não está em Hebreus, gente. Esse texto está em Romanos 10, 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, esse texto não está em Hebreus, está em Romanos 10, 17. Hebreus está o conceito de fé, né? A certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Então, mas essa fé que vem pelo ouvir está em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus. Então, por que conhecer a Deus? Mais uma vez, a gente está falando muito isso aqui. Você precisa ter isso enraizado dentro de você. Por que eu preciso conhecer a Deus? A gente está falando isso toda hora. Por que eu preciso conhecer a Deus? É muito simples a resposta, mas é preciso que você ouça várias vezes para que você o conheça. Porque o conhecimento liberta. Quando você conhece quem é Deus, aquilo ali vai libertar você das suas mazelas, das suas dores, das suas mágoas, das suas decepções, das suas frustrações, das suas decepções, das suas fragilidades. Por isso você precisa conhecer a Deus. E a máxima que eu falei aqui, você precisa conhecer a Deus porque a eternidade, a salvação, a vida eterna, ela consiste e somente consiste em conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus porque Ele é fonte. Ele é fonte de vida, Ele é fonte de sustento, Ele é fonte de paz, Ele é fonte de luz, Ele é fonte de direção. Ele é a fonte. Ele é a fonte da provisão, Ele é a fonte da fé, Ele é a fonte do prosseguir, Ele é a fonte do continuar, Ele é a fonte do permanecer, Ele é a fonte do lutar, Ele é a fonte da vitória. Então você precisa permanecer conhecendo a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus porque quando nós conhecemos a Deus, nós conseguimos rejeitar os enganos e as tradições humanas. Nós conseguimos nos livrar de algo que é muito difícil sermos libertos. Porque às vezes nós pensamos que é difícil ser liberto do cigarro, é difícil ser liberto da mentira, é difícil ser liberto de nós mesmos, mas é mais difícil você ser liberto da religiosidade. Mas à medida em que você conhece a Deus, Ele te liberta da religiosidade, aleluia. Assim não seremos mais enganados por argumentos, por sugestões, por conceitos e preconceitos que nos fazem enganar o caminho. Quando nós conhecemos a Deus de forma plena e o obedecemos, nós temos a mínima chance de errar. Nós temos a mínima chance de cair no conto da religiosidade, nas tradições humanas que nos levam para caminhos enganosos. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós desenvolvemos essa sensibilidade de discernimento, de discernir entre o bem e o mal, entre o que é carnal e o que é espiritual, entre o que é humano e o que é divino. Mas para isso eu preciso conhecer quem Deus é. Também outro ponto, por que nós precisamos conhecer a Deus? Porque nós precisamos ficar mais parecidos com o Pai. A gente falou aqui muito, relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, relacionamento com Deus é aquilo que vai fazer você conhecer a Deus. E para ficar parecido com Jesus, é só tendo um relacionamento com Deus, conhecendo Ele. Nós não podemos exigir das pessoas que não aceitaram Jesus, se você na sua casa, no seu local de trabalho, tem alguém muito próximo de você que não aceitou Jesus e você se descabela para relacionar com aquela pessoa e fala, nossa, é muito difícil relacionar com fulano, com meu pai, com meu marido, com meu chefe, com meu irmão,
com o meu amigo porque ele não conhece Jesus e é muito difícil se relacionar com ele. É óbvio que é difícil se relacionar com ele. Ele não tem obrigação de ser uma pessoa que aceitou Jesus. Ele não aceitou. Então você não pode exigir dessa pessoa que ela demonstre para você fruto do Espírito se ela não tem Espírito Santo. Se o seu cônjuge não nasceu de novo, você não pode exigir dele um comportamento de um nascido de novo, porque ele não nasceu de novo. Você sim. Você tem a obrigação e o dever de demonstrar fruto de arrependimento. Se a pessoa não nasceu de novo, como você exige dela um relacionamento que é baseado no novo nascimento? Não tem como. Então não exija das pessoas que não aceitaram Jesus um comportamento diferente do que elas têm. De um comportamento humano, mundano, maligno, porque elas são manipuladas, enganadas, levadas pelos seus delitos, pelos seus pecados, pela sua carnalidade, pelos seus desejos e vontades. Não tem como exigir dela um comportamento cristão se ela não é cristã. Então nós temos que amar e ter paciência com essas pessoas. Mas nós que aceitamos Jesus temos o dever de conhecer Ele para ser parecido com Ele. O problema está em quem aceitou Jesus, nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador e não parece com o Pai. Aí sim é um problema agudo, é um problema forte e latente, que tem que ser curado, que tem que ser solucionado com relacionamento com Deus. A solução para os nossos problemas, para os nossos pecados, é relacionar com Deus. E você se relaciona com Deus na igreja, na sua casa, o tempo todo, 24 horas. Você precisa desenvolver esse relacionamento com Deus. Tá com a sua mente ligada no céu, no Espírito Santo, nas coisas de Deus. E clamando, e orando, e pedindo, colocando as suas necessidades, conversando com Ele, abrindo o coração, falando, tô triste, tô feliz, tô insatisfeito, não tô. Com Deus você pode falar. Porque Ele vai te ouvir e Ele vai te dar a resposta. Nós devemos refletir aquilo que nós contemplamos. Aquelas pessoas que vão em obras de arte caríssimas, em museus caríssimos, que tem a obra de artes caríssimas e que a gente não entende muita coisa que está pintada ali, mas aquela pessoa, ela fica ali contemplando aquela obra de arte do artista. Nós temos que ser contemplativos para com Deus. Contemplativos da presença. Nós precisamos tornar-nos pessoas contemplativas, pessoas que contemplam a presença do Espírito Santo, que contemplam a presença de Deus. E o que é isso? É cultivar a presença em você. E você, para cultivar a presença do Espírito Santo em você, você precisa andar à altura da palavra, ser obediente à palavra, ser praticante da palavra, manifestar fruto do Espírito. O crente espiritual não é aquele que fala em línguas, profetiza, tem visão e revelação. O crente espiritual é aquele que é guiado pelo Espírito Santo e é aquele que manifesta o fruto do Espírito. Esse é o cristão espiritual, a saber, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Sim, esse é o cristão espiritual. Quando manifestamos isso, parecemos com Deus. Quanto mais eu contemplo uma obra de arte, mais eu descubro coisas novas nela. Mais eu percebo traços do artista que a pintou. Quanto mais eu contemplar a presença, mais eu vou perceber traços daquela presença, características daquela presença. E mais do que isso, eu vou compartilhar. Aquela presença vai compartilhar comigo daquela presença em mim, e eu vou parecer mais com aquela presença. Por isso precisamos contemplar e buscar a Deus. A palavra deve ser nossa contemplação para conferir se estamos de acordo com a imagem do Filho de Deus. Então o que quer dizer? A palavra é uma sonda, a palavra é um filtro, a palavra é a vara de medir para dizer se nós estamos no prumo ou se nós estamos pendendo para o lado da carnalidade, para o lado da minha vontade, para o lado da soberba, do orgulho, do pecado, para saber se eu estou saindo da centralidade do caminho de Deus para mim. Então, a palavra ela é um prumo para você, o conhecimento de Deus é um prumo para você. Então, para você saber se você anda de acordo com a vontade de Deus e com a imagem do Senhor, você precisa conhecer a Deus. Porque é pelo conhecimento de Deus que tomamos posse do que Ele já nos deu. É interessante isso aqui. Deus já te deu muitas coisas. Você só precisa descobrir quais são elas e desfrutar. Então, quando você conhece a Deus, você vai tomar posse daquilo que Ele já te deu. Amém? Nós vamos entrar agora em um outro tópico da mensagem, que é a Santíssima Trindade. Nós vamos falar da Trindade um pouquinho, para você entender e compreender. Por quê? Porque conhecer a Deus passa pela Trindade. Deus é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, um Deus trino. Então, logo eu preciso conhecer a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, e preciso estudar a Trindade dentro dessa matéria, porque fala de caráter e essência de Deus. E falar de essência de Deus é extremamente necessário
que nós falamos a respeito da Trindade. Bom, como eu disse aqui, Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Filho, Jesus e o Espírito Santo consiste em 3 pessoas que são eternas, que são imutáveis, ou seja, elas não mudam e elas são eternas. Elas permanecem para sempre. E com atividades distintas, ou seja, elas têm atividades, ou seja, elas trabalham de forma distinta. São separadas em sua existência, mas perfeitamente unidas em caráter, atributo, propósito, união, pensamento e poder, para formar a plenitude da divindade. Então eu vou repetir. Consiste em 3 pessoas que são eternas, imutáveis e com atividades distintas. Eterna, nós falamos na aula passada. Imutável, que não muda, também nós falamos na aula passada. E com atividades distintas, ou seja, atividades diferentes, funções diferentes. Nós vamos ver aqui quais são essas funções. São separadas em sua existência, mas elas são perfeitamente unidas no caráter, nos atributos, nos propósitos. Elas têm união de pensamento e poder. Pensamento fala de caráter, poder fala de fazer aquilo que eles podem fazer, que ele pode fazer, que Deus pode fazer, nunca no plural e sempre no singular. É um único Deus, que é trino, para formar a plenitude da divindade. O entendimento a respeito da Trindade é um ato de fé. É necessário falar isso. O entendimento a respeito da Trindade é uma ação de fé. Porque por mais que eu leia e te dê um conceito, ele não é pleno, não é completo, não é fechado, você pode discordar. Mas é um ato de fé. Você precisa crer que é assim, que ele é um Deus trino. O que quer dizer, então, atividade distinta? Dentro do conceito aí de Trindade, que eu vou repetir mais uma vez, se você quiser anotar, consiste em 3 pessoas eternas, imutáveis, com atividades distintas, são separadas em sua existência, mas perfeitamente unidas em caráter, atributos, propósitos, união, pensamentos e poder, para formar a plenitude da divindade. Então, a gente vai falar aí da atividade distinta, ou seja, funções distintas. Cada um possui uma função. O Pai, Deus, tem a preeminência da criação, em superioridade e hierarquia. Ele tem a preeminência da criação, ou seja, o Criador. O Filho tem a preeminência da redenção, que é Jesus, é aquele que veio para redimir eu e você do pecado, ok? O Espírito Santo tem a preeminência da santificação e também da consolação. É aquele que estaria conosco até a consumação dos séculos, que viria para nos consolar e que viria para nos santificar. No Espírito Santo nos santificamos, através de Jesus obtemos a redenção e acesso ao Pai, o Criador. Todos cooperam conjuntamente um com o outro. A Trindade, uma comunhão eterna que já existia, mas a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. Então, o que isso quer dizer? A Trindade sempre existiu. Ponto. Ela sempre foi uma comunhão eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Mas, por causa da obra da redenção, e qual é a obra da redenção? A obra da redenção, ela tem a origem lá na queda. Porque houve a queda, houve a necessidade de redenção. A redenção também é um plano de Deus que sempre existiu. Sempre foi o plano A. A redenção do homem, a vinda de Jesus, o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Ele evocou a manifestação histórica da Trindade. Então, para que nós podemos compreender Deus nessa cabecinha nossa, que é tão limitada, de uma forma didática, ele se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo, pela Trindade. Então, essa redenção evoca a manifestação histórica da Trindade. Jesus veio, o Filho apareceu. Quando Jesus subiu, o Espírito apareceu. Deus sempre esteve lá, assim como Jesus e o Espírito Santo também, mas veio, Deus, o Criador, o Filho apareceu, então, para nós, lá na eternidade ele sempre existiu. O Filho aparece, ou melhor, eu não vou usar o verbo aparecer, vou usar revelar, porque aí você entende de uma forma mais clara. Deus se revelou na criação, Jesus se revelou na redenção,
e o Espírito Santo se revela até hoje no consolo e na santificação. É importante destacar que a palavra Trindade não aparece dessa forma nas Escrituras. Ela é uma expressão teológica para descrever a Trindade, de uma forma didática, para que nós possamos compreender um Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade manifestada no Velho Testamento. Ela não era citada de forma explícita, ou seja, de forma clara. Porém, sempre que um hebreu pronunciava o nome de Deus, ou Elohim, estava dizendo deuses, pois a palavra no plural, se referindo não a deuses pagãos, idólatras e aquela quantidade de deuses que tinham lá. Não. Elohim, se referindo à palavra plural, o que estava contido ali era a Trindade, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tinha atividades distintas, mas porém uma unidade muito forte na essência. Observamos isso em Gênesis 1:26, que vai dizer assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notem, está no plural. Isso quer dizer, façamos um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os membros da Trindade, ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo, são mencionados no Velho Testamento. O Pai, lá em Isaías 63:16, entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade chamamos nosso Redentor. Lá em Malaquias 2:10, diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Então, esses dois textos são referências bíblicas de Deus sendo revelado como Pai ainda no Velho Testamento. O Filho, no Velho Testamento, está lá em Salmos 2:7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus sendo revelado no Velho Testamento. Salmo 2:12. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acendesse a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aqui também fala de Jesus no Velho Testamento. Também em Jeremias 23, do 5 ao 6, tem Jesus lá. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Aqui revela Jesus, porque nós somos justiça de Deus por causa do sacrifício vicário, por causa da cruz. Eu e você hoje fomos justificados pelo sangue. Então, porque fomos justificados pelo sangue do Filho, pelo sangue de Jesus, é que aqui fala, o Senhor é a nossa justiça. Então, quando ele fala, lá ainda no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Mas quando ele fala, o Senhor é a nossa justiça, ele levantará para Davi um renovo justo, ele está se referindo a Jesus. A segunda pessoa, e não é a segunda, mas é o Filho na pessoa da Trindade. E também Isaías, também nós encontramos ali Jesus, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esse texto também é um texto claro, se não um dos mais claros, da pessoa de Jesus no Velho Testamento. E, para finalizar a Trindade manifestada no Velho Testamento, nós vamos achar o Espírito Santo. Muita gente acha que o Espírito Santo está só lá em Atos 2. Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é Jesus e o Espírito Santo, sempre esteve presente na Bíblia, na palavra, na história de Gênesis e Apocalipse. Você encontra Jesus no Velho Testamento, você encontra Jesus nas Escrituras do Velho Testamento e encontra também a pessoa do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo não habitasse em nós naquela época, né? O Espírito Santo não habitava neles, mas vinha sobre eles. Porém, havia a presença do Espírito Santo. Lá em Gênesis 1:2, que diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali era o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas.
Em Isaías 11:2 também vai dizer: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Olha aqui quantas características do Espírito Santo. O Espírito Santo possui a característica de repousar sobre você, mas mais do que repousar sobre você, hoje você tem o Espírito Santo em você. E aí outra característica do Espírito Santo, para te dar sabedoria, entendimento, trazer conselho e poder, para que você conheça o temor do Senhor. Apesar disso, outro texto que revela o Espírito Santo no Velho Testamento, Isaías 63:10. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Todos esses textos falam da pessoa do Espírito Santo no Velho Testamento. Aqui eu finalizo essa terceira lição. Na aula que vem a gente vai dar a quarta lição e assim a gente vai finalizar o módulo Essência e Atributos de Deus. Eu finalizo aqui explicando para vocês aonde que está manifestada a Trindade no Velho Testamento. Na aula que vem a gente vai abrir a aula falando da Trindade manifestada no Novo Testamento. É mais claro, é mais fácil, às vezes você já até viu, né, no Novo Testamento, mas é sempre importante a gente rever aquilo que a gente já sabe. Eu quero te agradecer porque você acompanhou e assistiu essa aula até o final. Não esquece de compartilhar esse vídeo se você gostou, curtir no YouTube, dá um joinha, no Facebook você curte e lá no YouTube você se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Amém? Deus te abençoe e muito obrigado pela sua presença.